Estamos com os membros aqui na igreja. Digam amém aí, irmãos. Não dá para vocês verem ele, que a gente ainda não tem 2, 3 câmeras para gravar. Mas quem sabe um dia a gente não faz aí algo bem grande para a glória do Senhor. Mas enquanto isso, fique aqui comigo em nome de Jesus. A gente já está com a Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 25. Agora eu quero ler com vocês o versículo 10. Amém? Pega lá, Êxodo, capítulo 25, no versículo 10, em nome de Jesus. Isso, vai lá. O que está escrito aqui? Nós estamos num propósito, nos 12 primeiros domingos do ano de 2025, estamos orando e pedindo ao Senhor Deus que nos consagre. Nós estamos nos ungindo todos os domingos com um óleo diferente. Vocês já levaram a mirra para casa no domingo passado, amém? Eu já ungi vocês com o cálamo no primeiro domingo. O segundo domingo foi com óleo de olíbano, não é mesmo? O terceiro domingo foi com óleo de, quem lembra? E agora, gente? E agora? Oi? Aloés, isso, eu estou com as anotações aqui para trás. No quarto foi a mirra que eu entreguei. E hoje eu vou declarar a unção da acácia. Vamos estudar na Bíblia e Deus me deu uma revelação sobre o uso da acácia. Se você quiser pesquisar depois para ver a imagem, a acácia é uma árvore bem bonita que nascia, né, ela brotava ali no deserto. A madeira da acácia é bem dura e bem resistente. É uma madeira densa. Então, os bichinhos, né, os insetos, eles tinham dificuldade de colocar ali, de entrar, de fazer cupim e tal. Era muito difícil. É difícil para esses bichinhos fazerem a deteriorização dessa madeira. Então, ela é uma madeira resistente, feita para durar por gerações. E essa foi a madeira que propiciamente o Senhor mandou o Moisés construir algumas coisas do templo, a arca da aliança, entre outras coisinhas. Na passagem está escrito acácia aqui, mas talvez na sua Bíblia esteja escrito madeira de cetim. Mas é a mesma coisa, é sinônimo, cetim, madeira de cetim e madeira de acácia, só está com outro nome diferente. Amém? Então já guarde isso. É uma madeira resistente, feita para durar, que os bichinhos não têm facilidade de destruir. E tem mais uma curiosidade sobre a madeira de acácia. A madeira de acácia, por mais que ela seja resistente, densa e durável, se tiver a ferramenta certa, ela era muito fácil de cuidar, de tratar, de fazer os cortes, de fazer aquele trabalho nela. Então é uma madeira fácil de trabalhar, perfeita. Ela foi preparada pelo Senhor para aquele tempo, para a construção. E o óleo da acácia, pastora, porque a senhora está aí com o óleo, né? Cadê o meu olhinho? Esse olhinho aqui da acácia, que representa a unção da libertação. Já já você vai entender por que libertação, vou explicar certinho. Mas esse óleo da acácia, ele é extraído das flores da árvore de acácia. Amém? Então ele é extraído das flores. Mas nós vamos estudar aqui sobre a madeira, que é dessa árvore completa em nome de Jesus. Vamos lá. Êxodo, capítulo 25, versículo 10, em nome de Jesus. Está escrito assim, Êxodo 25, 10. Também farão uma arca de madeira de cetim, ou de acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Isso aqui era Deus falando com o Moisés. Amém, gente? No capítulo 30, que a gente já estudou, capítulo 32, quem lembra o nome do homem que Deus levantou para poder fazer os utensílios? O Bezalel. A profissão dele foi cada vez mais fortalecida, abastecida por sabedoria e capacidade para que ele pudesse fazer todo aquele trabalho que o Senhor mandava ele fazer dentro do templo. Amém? Então, conforme ele ia trabalhando. Agora pula lá para o capítulo 37, em nome de Jesus, versículo 1. Deus deu a ordem para o Moisés e no capítulo 37 o Bezalel executou. Isso significa o quê? Tudo na casa de Deus é feito com ordem e decência. Por mais que o Bezalel e o Aholiabe fossem fazer na prática aquela arca, que era a arca da aliança, Deus falou com Moisés
E o Moisés falou com o Bezalel. Ou seja, tudo feito com ordem e decência. Na casa do Senhor tem liderança, tem os obreiros, tem as pessoas que são responsáveis por cada ministério. E a direção de Deus, no caso da nossa igreja, vem primeiro do missionário, que é o nosso líder, do pastor Jaime, que é o pastor dos pastores, do nosso pastor regional, do nosso pastor local. E cada um de nós temos um lugar para agir, para trabalhar, ou seja, tem espaço para todo mundo fluir no reino de Deus. Se você sente de Deus um chamado de fazer parte da obra de Deus, pode orar e se oferecer, porque Ele tem algo para você pôr a mão na massa e executar. Então Deus falou com Moisés, Moisés chamou Bezalel, e o Bezalel fez exatamente do jeito que o Senhor dirigiu. Vamos ver lá? Versículo 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim, de acácia. O seu comprimento era do quê? De 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Parece redundante, não parece? Mas isso é para você ver a concordância. Quando Deus fala de um jeito, Ele confirma do mesmo jeito. Deus não vai dar uma palavra diferente para você e para outra pessoa. Uma vez, eu vi um pastor falar sobre isso, né? E aconteceu já comigo uma vez. Eu estava na igreja, isso é triste, mas é verdade, né? Eu era solteira na época, o irmão, Deus falou que você vai casar comigo. Eu falei, tá bom, quando Deus falar comigo, a gente casa. Até hoje, nunca. Deus falou no meu coração que meu esposo seria o Felipe. Então, o Senhor, Ele nunca dá uma palavra de um lado de um jeito, de outro lado de outro jeito. Não. Deus sempre confirma a palavra do seu servo. Quando você estiver num propósito, peça ao Senhor a confirmação, Ele vai te dar o entendimento. Até a irmã Elaine Matoso, ela deu um testemunho hoje. Quando eu cheguei na igreja, ela estava vindo só uma vez no mês para poder fazer a obra. E eu puxei a orelha dela, falei, não, irmã, obreiro tem que estar todo domingo na igreja. E ela falou, pastor, eu estou com muito trabalho. Eu falei, se a senhora preferir, a senhora fica como colaboradora, pode ajudar, não sai da obra, mas obreira tem que estar preparado, fortalecido. E ela começou a orar, falou, diabo, você vai ser envergonhado, eu não vou sair da obra, Deus, o Senhor não vai permitir, tudo mais. Quando foi sexta-feira agora, que eu conversei com ela no domingo passado também, sexta-feira agora ela contou o testemunho, que a filha dela trocou de horário no serviço, ela vai conseguir, eles trabalhavam em 2 trabalhos, né? Então ela vai conseguir agora, com essa bênção que Deus deu ela promoção, ela está ganhando mais, com menos serviço, num horário bem tranquilo, então ela vai conseguir vir os 4 domingos, servir a Deus, e tudo deu certo. Mas se eu deixo ela à vontade, o que acontece? A bênção não vem. Então, às vezes, nós estamos até achando ruim das repreensões pela palavra, das direções pela palavra que Deus nos dá. E ela contou toda feliz, vou conseguir estar na igreja e também vou conseguir descansar mais. Por quê? Ela trabalhava muito, às vezes tinha que acordar muito cedo, a filha acordar muito cedo. Deus não quer, irmãos, ninguém exausto. Deus não quer você sacrificando tudo que você tem. Deus quer ver você prosperando. Deus ama a prosperidade do seu servo. Mas o que você tem que entender? Pegando a direção dele para a sua vida, você consegue fazer tudo o que ele te deu. E ele vai multiplicando cada vez mais sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então o Bezalel fez direitinho, conforme Moisés falou, conforme Deus dirigiu Moisés. Por isso, aqui tem a réplica dos tamanhos que ele estava construindo. E no versículo 2, vamos ler aqui. E cobriu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Já aqui basta para nós. Deixa eu falar com vocês agora sobre a revelação da palavra. A revelação da palavra de hoje. Eu pergunto para vocês, a madeira, ela tem prazo de validade? Sim ou não? Sim. Por mais que ela fosse durável, uma madeira boa, purinha, ela ia se acabar. Se acontecesse um incêndio, o que ia acontecer com a madeira? Ela ia queimar. Ela ia pegar fogo. Ou seja, a madeira, ela era mortal, digamos assim. Pega essa palavra porque você vai entender na revelação. Só que Deus mandou revestir a madeira de quê? De ouro puro. Aí eu pergunto para você, o ouro tem data de validade? Sim ou não? Não. Então, aquilo que é mortal foi revestido da imortalidade. Essa é a revelação para nós. Nós somos a madeira de acácia. Nós fomos feitos por Deus para ser pessoas duráveis, onde o inimigo não entra. Pessoas que são fáceis de tratar quando Deus dá as ferramentas corretas no lugar certo. Diga graças a Deus.
mas a gente precisa se revestir de algo que não se acabará. Porque a nossa carne, ela tem um prazo de validade, ela tem uma data de duração. A gente não é eterno por fora. A nossa alma é eterna, o nosso espírito é eterno, ele vai durar. Agora tem um ponto muito importante de hoje, que é essa palavra da revelação. Com o que nós temos que nos revestir? Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 até o 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 50 ao 58, em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Aqui o Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa mensagem para o povo de Corinto, que serve para nós também. Todo mundo está atento aí? Vamos ler? Versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue, leia comigo, não podem herdar o reino de Deus. Olhe para mim, eu já falei, mas isso é para confirmar. A sua carne não vai para a eternidade com você. Por isso que ela muitas vezes grita, luta e peleja para você cair no pecado, para você se embaraçar. Porque a nossa carne, ela é satisfeita com as coisas terrenas. A palavra de Deus diz que o desejo, a concupiscência da carne é o desejo desenfreado. Ou seja, a nossa carne não tem freio moral, não tem freio para se satisfazer. Se nós deixarmos a nossa carne dirigir, nós vamos fazer de todo tipo de abominação. Nós vamos nos satisfazer de várias maneiras diferentes, seja nos alimentando excessivamente, é o pecado da gula, seja pecados de luxúria, entre outras coisas. Nós vamos querer sempre ofender uns aos outros, porque isso dá adrenalina. Irmãos, todas as obras da carne que estão escritas no Gálatas capítulo 5, nossa carne se inclina para elas. Nós precisamos entender que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a carne, ela é terrena, ela é algo que vai acabar. Como diz o povo, sempre que você vai em velório, tem alguém falando assim, né? Que nós estamos numa fila e quando chamar a nossa senha não vai ter jeito, não é verdade? Isso é verdade. Você ouve essas parábolas aí, mas elas têm um ponto muito interessante. Quando chega a nossa hora, não importa quão bem nós cuidamos do nosso corpo. O nosso corpo, diz a palavra de Deus, que ele tem uma validade. Eu estava falando aqui no culto da manhã, que esse negócio de reencarnação não existe. Pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que depois da morte vem o juízo. Então, é muito reconfortante você pegar uma religião humana que fala para você que você tem várias oportunidades de encarnar e de reencarnar, e que existe só uma quantidade limitada de almas que fica vindo. Isso é mentira, irmãos, pela Bíblia, para o cristão. Então, isso daí é coisa da outra religião, que para eles é a verdade deles, mas pela Bíblia e pela palavra de Deus, para quem serve a Deus, isso é mentira. Isso é apenas algo palatável, é algo gostoso de se ouvir. É bom você ouvir que você tem a oportunidade em várias vidas de fazer o bem, que se nessa você fizer o que não é bom, na próxima você faz. Mas na prática isso não é verdade. Pela palavra de Deus, a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Então temos que começar a olhar para a palavra e não ficar procurando alguma coisa que agrada a nossa carne. Agora, outra coisa que eu quero falar para você também, que diz a Bíblia, que o exercício físico para pouco aproveita, mas o espiritual para muito aproveita. O que significa isso? É Bíblia. A palavra do Senhor diz que é bom você cuidar do templo, se exercitar, mas o melhor exercício, o maior exercício é o espiritual, que é o que nós temos que fazer para revestir a nossa carne com a parte espiritual, para nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém, gente? Então vamos lendo aqui. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nossa carne vai nos inclinar para as coisas do pecado, para se satisfazer, porque ela vai terminar. Agora, seguindo aqui. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Leia comigo agora. Na verdade,
nem todos dormiremos. Leia agora, vamos lá? Mas todos seremos transformados. Diga graças a Deus. Isso é um mistério espiritual da parte do Senhor. Preste atenção. Nem todos dormiremos. Como assim, pastora? Nem todos dormiremos. Nem todos vamos morrer. Quando Jesus voltar, quem estiver vivo não vai se matar para depois Jesus voltar. Isso não existe. Quando Jesus voltar, quem estiver vivo, a igreja dele será o quê? Arrebatada. Então, nem todos dormiremos. Talvez você pense que a vida é normal, que sempre vai ser dessa forma, que uma geração vem após a outra. Só que diz a palavra de Deus que todos seremos transformados, seja em vida, ou seja, depois que Jesus voltar. Quando ele voltar, as pessoas que estiverem aqui e que não tiverem morrido também vão ser transformadas. Preste atenção no que eu vou explicar para você. A transformação é o que gera a nossa salvação. E nós não seremos salvos depois que a gente morrer. A salvação começa aqui, começa agora. Todos seremos transformados. Isso aqui é revelação para nós. Deixa o texto um pouquinho e vamos pegar essa revelação. Todos seremos transformados. Para que haja salvação, tem que haver uma transformação do Senhor de dentro para fora nas nossas vidas. E a Bíblia diz mais, versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, isso é uma afirmação, e os mortos ressuscitarão como? Incorruptíveis. E nós seremos transformados. Então, no momento que Jesus voltar, tudo vai para o lugar. Tudo vai dar certo, tudo vai se ajeitar. Aquilo que é promessa vai se cumprir, aquilo que Deus fará na vida daqueles que estão mortos, eles vão, diz a palavra, ressuscitar incorruptíveis. Agora, eu quero trazer para nós a revelação de hoje. Nós que estamos aqui na terra, seremos transformados. Transformados em glória, mas a palavra da revelação, antes do arrebatamento, presta atenção, se Jesus morrer, se você morrer hoje, Jesus voltou para você. Amém? A palavra de Deus diz que depois da morte vem o juízo. E na sepultura, para onde a gente vai, não há obra, não há alegria, não tem trabalho, não tem nada. Lá é um lugar onde nós vamos estar esperando. Agora, o ponto aqui é o seguinte: quando Jesus voltar, quem morreu em Cristo vai ressuscitar incorruptível. Agora, quem estiver aqui na terra será transformado. Essa transformação é do nosso corpo físico. Repito, Jesus não vai acabar com você para depois você vir e ele... Não. A palavra está nos ensinando aqui que haverá uma transformação nos nossos corpos para que eles sejam glorificados. Agora vamos deixar essas questões do Apocalipse, que é um pouquinho mais complexa, e vamos pegar a revelação da palavra de hoje sobre a madeira de acácia que foi revestida de ouro. Agora eu quero que você entenda a revelação que Deus está nos dando. Nós precisamos de uma transformação verdadeira. Uma transformação que vai tirar de nós aquela parte humana. Não vai tirar, arrancar, mas sim vai nos fortalecer para que nós possamos revestir o Espírito e ele vença a batalha. Livro de Gálatas está escrito que a carne luta contra o Espírito contra a carne. E para que não façais o que quereis. O que a gente quer? A gente quer ser santo, a gente quer amar a Deus, a gente quer buscar a Deus, a gente quer resistir ao pecado. Mas tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que falam, pastora, quando eu vi, eu já falei besteira. Quando eu vi, eu já menti. Quando eu vou ver, eu já fiz o pecado, eu já cometi aquilo que não presta. Eu já pequei. A minha carne está muito forte, eu não consigo resistir ao inimigo. Você precisa de uma transformação. No livro de Romanos está escrito que, visto que a carne estava enferma pelo pecado, ela não conseguia. Nós pegamos os homens de Deus do Antigo Testamento e vemos que eles não tinham força contra o pecado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu o quê? Um adultério e um homicídio. O Elias, grande profeta, se você pegar, aqueles que menos pecavam no Antigo Testamento, né, eram os profetas que estavam sempre diante de Deus, ali na presença do Senhor. E nós temos a oportunidade, da parte do Senhor, de sermos revestidos, transformados e fortalecidos para a glória do nome dEle, para que a gente não caia mais em pecado. Como? Por meio do sacrifício de Jesus. Quando somos revestidos pelo Espírito
Santo. Você sozinho, eu sozinha, antes de Cristo, antes de aceitar Jesus, antes de nos batizarmos, antes de nós sermos revestidos do Espírito Santo, quando nós não confessamos os nossos pecados a Deus, quando não cultuamos no sentido de nos fortalecer no Senhor, no corpo dele, não tem como você resistir ao pecado. O pecado vai te dominar. Você vai ser uma pessoa que vai ficar, de forma clara para você entender, o crente Raimundo, um pé na igreja e outro pé no mundo. Você não consegue, você não tem força. E aí vem aquelas desculpas. Não, mas servir a Deus é difícil. Não, mas ninguém consegue agradar o Senhor. Não, mas tem que estar na igreja, eu não consigo. Mentira. Do diabo para você. Está te enganando. A palavra de Deus está nos mostrando que na força do Senhor, nós podemos todas as coisas. Na capacidade do Senhor, nós somos transformados para a gente conseguir resistir o pecado. Quando aceitamos Jesus, confessamos o nosso pecado, e ali começamos a andar em novidade de vida, aí começa a diminuir a incidência do pecado em nós. Nós vamos sendo transformados. Então, aquilo que era uma grande tentação para você, e que até destruía a sua vida, a sua saúde, seu corpo, você começa a ter até nojo. Então, a pessoa que bebia, que tinha aquele vício, quando ela crê em Jesus e ela aceita o Senhor, Deus começa a transformar ela para chegar num ponto dela ter nojo da bebida. Aquilo que um dia era uma tentação, não posso nem ver isso daí. Aí vai chegar o ponto da obra de Deus, da transformação, do revestimento dela, que ela vai dar até risada. Eu brinco que se alguém chegar aqui e falar assim, pastor, eu trouxe um cigarro bom para a senhora, eu vou dar risada, irmãos. Eu tenho nojo de cigarro, além de eu ter alguma parte alérgica também, mas eu sempre tive nojo. Isso para mim não é tentação, mas para quem está sendo liberto agora e está precisando, talvez seja uma tentação. Assim é na parte da carne, assim é na parte da emocional. Tem pessoas que para elas ficam magoadas muito fácil. É carne. É a mágoa, a amargura. Então você precisa ver o que a tua carne está te fazendo está te levando a pecar, que ela está muito mais forte do que o teu espírito. Você não consegue liberar o perdão, você não consegue resistir. A Bíblia diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, irmãos, nós somos como a madeira de acácia. Nós somos pessoas que, humanamente falando, na nossa carne, a gente tem prazo de validade. Nós acabamos. Mas quando somos revestidos do poder de Deus, essa transformação gera em nós algo que é poderoso. Que é poderoso e que faz a diferença. Vamos ler aqui, versículo 53. Parece loucura, mas é verdade. Vamos lá. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. O Paulo está falando sobre a transformação no momento do arrebatamento. Amém. Mas isso também é válido para nós na nossa vida espiritual de hoje, de agora. Deus não quer que você espere a morte chegar para você se arrepender dos pecados. O arrependimento é agora. Você faz parte do reino dos céus hoje, em nome de Jesus. Como, pastora? Pela obra da cruz. Pela transformação que Ele faz. Como que alguém que antes era bandido, mentiroso e até homicida, começa a ser uma pessoa que prega o evangelho e que no coração dela, ela está convertida. As pessoas podem até não crer, mas ela sabe a obra que Deus está fazendo na vida dela. Como que alguém que era outro religioso, que vivia em outras práticas malignas, se transforma? Porque aquilo que é corruptível está se revestindo do que é incorruptível, da obra e graça do Espírito Santo. Amém? Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Conforme você caminha, conforme você ora, conforme você vai se dedicando e permitindo Deus te revestir, assim como a Arca da Aliança é de madeira, mas foi revestida de ouro puro e durou por gerações. Isso é figura para nós. Nós temos que aprender que o Espírito Santo quer nos revestir de poder, de graça, e aí o pecado não mais terá domínio sobre a sua vida. Aí quando o inimigo bater a porta, você vai dar até risada e falar, diabo, a porta está fechada, eu não sirvo para isso, eu não fui feito para passar de mão em mão, eu não fui feito para ser, o meu coração não é terreno de ódio, de mágoa, ainda que alguém peque contra mim, eu tenho a graça de Deus para perdoar e para seguir na presença de Deus. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? O que é corruptível vai se revestindo da incorruptibilidade, da palavra de Deus, e você vai sendo transformado para ser imagem e semelhança do Senhor, conforme Jesus permite você ser. Diga graças a Deus. Versículo 54, e quando isso, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade.
e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Quando você resiste ao pecado, quando você se coloca diante de Deus e vence aquilo que estava te vencendo, você está numa guerra. O pecado muitas vezes tem vencido você. Mas quando você vence ele, quando você começa a ser uma pessoa ligeira, inteligente, espera aí, eu preciso ter sabedoria. Esse pecado que está me vencendo, ele não tem raiz aqui, ele está começando muito antes. Então eu não vou pegar esse caminho porque vai me levar ao pecado. Eu não vou praticar isso porque vai me levar ao quê? A um problema maior. Eu vou estar afastado de Jesus. Quando você vence o pecado em nome de Jesus, não pela sua força, cumpre-se essa palavra: onde está, inferno, a tua vitória? Amém ou não amém? Você vence. O diabo, ele é colocado no lugar onde você nunca deve tirar ele. Aonde? Debaixo dos teus pés. Ele não tem liberdade para chegar na sua vida e fazer em você o que ele quer. Você tem que crer em Jesus. Tem pessoas que ainda não entenderam, tem medo. Pastora, porque quando eu entro nesse ambiente me dá uma dor de cabeça, tem uma coisa ruim ali. Que isso? O diabo não tem liberdade de entrar na sua vida e fazer a destruição que ele quer na hora que ele quer. Se você der legalidade, ele tem. Como o Jó tinha uma legalidade, que era o medo. A porta estava aberta. Então nós precisamos fechar as portas. Por isso que o que é corruptível, a nossa concupiscência desenfreada da carne, né, que não tem freio, ela é revestida do poder de Deus, da palavra do Senhor. Você vai mudando a sua vida, você vai tendo prazer nas coisas de Deus e não nas do mundo. As coisas que antes te davam tanta alegria, já não fazem mais sentido para você, porque você tem um compromisso com o eterno. Diga graças a Deus. E diz mais, versículo 56, ora, o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, o aguilhão da morte é o pecado. Então, o pecado, ele faz o quê? Leva você à morte, à destruição. E uma coisa é verdade: quantos de nós aqui já não teríamos morrido se não fosse a misericórdia de Deus pela vida que a gente levava antes de ter Jesus? O nosso corpo não ia suportar. Quantas pessoas foram resgatadas por Deus para viverem uma vida santa, mas elas não entenderam ainda que a vida de santidade também dá vida para o corpo dela, porque Deus te ensina a cuidar do teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Deus te dá condições de cuidar da tua mente. Tem pessoas que estão adoecendo de dentro para fora. Por quê? Porque não permitiram ainda o entendimento da palavra completar a salvação delas. Deixa Jesus completar você. O pecado não vai ter domínio sobre você mais. A sua mente vai ser fortalecida no Senhor. E aí você não vai ter mais algumas superstições que você tinha. O aguilhão da morte é o pecado. Se você cai no pecado, você vai ser levado à morte. E não apenas a morte física, mas a morte que é a separação de Deus. É quando você é separado do teu Criador. Quando ele olha, diz a palavra no livro de Isaías, capítulo 59, que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e encobrem o rosto de nós para que não nos ouça, para que não nos veja. Porque Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Você vai sendo transformado. Perfeito é o mestre, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Diga graças a Deus. Continuando a leitura aqui. Então, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei, 57. E o 8 que é bênção. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, nós temos a vitória, que é a salvação da nossa alma. Portanto, meus amados irmãos, leia comigo agora. Sede firmes e constantes, sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor. Irmãos, não caiam em nenhuma besteira muito séria. Preste atenção no que a pastora vai pregar agora. O segredo da permanência em Jesus é a constância. Presta atenção. Existe uma coisa chamada intensidade e existe uma coisa chamada constância. Deus não quer que você tenha uma grande intensidade, mas seja inconstante. Quando você se converteu, nossa, era um amor, você vivia na igreja, mas você não teve constância. Daí a pouco você foi deixando.
A constância é mais importante do que a intensidade. Tem pessoas que elas estão constantes, firmes na obra do Senhor. Não caia nessa besteira de falar assim, isso aí eu já sei como é que é a igreja, já fui muito, já fiz muito pela igreja, já fui obreiro. Fez nada. Se você soubesse o que é a obra de Deus e o reino de Deus, que o galardão que Deus tem nos dado para a eternidade dura para sempre, você nunca teria parado e desistido do chamado do ministério que Deus tem te dado. Você valoriza. Sede firmes e constantes, sempre abundantes. O segredo da vitória, em qualquer área da sua vida, é a constância. Mas eu escorreguei. Se levanta, continua. Isso em qualquer área da sua vida. Parte natural, parte humana e também a parte espiritual. É não desistir. Qual é o problema da pessoa? É que ela desiste. Não tem sentido. Pense comigo, olha só. Eu estou cansado. Porque eu não estou conseguindo, então eu vou desistir. Não tem sentido isso. Eu estou cansado, eu não estou conseguindo, então eu tenho que persistir. Porque se eu desistir aqui agora, eu estou assinando meu atestado de quê? De fracasso, de derrota. A batalha que está sendo travada, ela pode ter sido perdida, mas você vai vencer a guerra. Amém? Não tem lógica a pessoa desistir, porque ela está tendo derrotas. Porque se ela desistir, ela foi o quê? Fracassada, acabou. Então não desista. Persista, seja firme e constante, sempre abundante. Eu vou me levantar, eu vou fazer mais uma vez, eu vou servir a Deus de novo, eu vou para mais um culto, eu vou abrir mais uma reunião, eu vou louvar a Deus, eu vou evangelizar de novo, eu vou orar mais uma vez, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou buscar. Mas eu estou sem vontade. Vou sem vontade mesmo, porque Deus não está falando que eu tenho que ter intensidade, ter sentimento. Eu tenho que ter obediência. Sede firmes e constantes, é uma ordem. Seja firme e constante. O segredo para um casamento de vitórias, irmãos, não é a intensidade. É ser firme e constante, é tomar uma decisão diária. Quem é que é casado há mais de 20 anos? Diga amém. Quem é casado há mais de 30 anos? Diga amém. Se o cônjuge quiser desistir, tem o que você fazer? Você não pode fazer nada. A Bíblia diz o quê? Se o marido que é descrente, a esposa que é descrente, mandar ele embora, você não pode fazer nada. Você não tem como ter uma decisão pela vida da outra pessoa. Está em Coríntios capítulo 7. Agora, pergunta para essas pessoas que estão casadas há muito tempo. Tem problemas, às vezes vem lutas, mas o segredo é o quê? É um não desistir do outro. É um persistir. E aí você vai sendo permitindo ser transformado, para que você não venha desagradar e desonrar o seu cônjuge. Porque se você estiver sendo desonrado, oprimido, o que está acontecendo com você? Você não está sendo tratado, a mulher como Cristo tratou a igreja. Se você, homem, não está sendo respeitado e honrado, você precisa buscar a Deus sobre isso, para que a honra do Senhor venha através da tua esposa para com a tua vida. Amém, meus amados? Mas o segredo é não desistir. O segredo da madeira de acácia é porque ela foi revestida do ouro puro. O segredo nosso, que nós somos corruptíveis, é nos revestir da incorruptibilidade, que é a unção do Espírito Santo, que está disponível para nós quando nós nos livramos do pecado. Confessa o pecado. O diabo quer enganar você, quer fazer você esconder as coisas para que você achar que você está bem. Mas pecado não confessado é pecado existente. Então libere o perdão. Se livre dessa bagagem suja que o diabo está colocando na sua vida. E tenha mais firmeza, mais constância. Permaneça, vá firme, ainda que você não tenha intensidade. Porque o Senhor está falando, o segredo é ser firme e constante. Aí você vai ser sempre abundante na obra do Senhor. Leia o final. Sabendo, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Então você tem que ter esse conhecimento, essa sabedoria. Sabendo o quê? Que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aquele pouquinho que você fez mês passado, o pouquinho que você fez esse mês, o pouquinho que você faz mês que vem, não é em vão. Faz parte de um propósito maior. Então, se você não pode fazer o tanto que você gostaria de ter feito, não desista. Faça aquilo que você está tendo condições agora. Mas coloque a sua casa em ordem. Veja bem, o Bezalel, quando ele foi construir a arca, ele não ficou pensando, refletindo. Ele pôs a mão na massa. Ele arregaçou a manga, falou, tem que construir, traz a madeira bruta aqui. Foi lá cortar. Então, irmãos, tem um momento na nossa vida que a gente tem que parar de, mimimi, bababá, bibibi. Falar é muito fácil. A boca doce, conversando. Não, porque você sabe o que é, porque pipipi, popopó. Não, eu tenho que agir. O que eu tenho que fazer?
eu estou com a vida errada. Em qual área? Aqui. Tem que consertar. Mão na massa. Pastor, eu estou amaziado. Tem que casar, irmão. Vai no cartório, não sei que dificuldade. Não, é porque é dinheiro, é porque é isso e aquilo. Se você ficar botando desculpa, você nunca vai fazer nada. Você tem que ir lá e marcar a data e fazer o que tem que ser feito. Mas às vezes a gente coloca um monte de condição para resolver o problema que é tão simples de resolver. Não, pastor, eu não posso fazer a obra porque eu ainda tenho um vício. Tá, mas que vício? Como que resolve? Você já começou? Não, então nunca vai resolver. Você não tem como você resolver primeiro para depois ir para Jesus. Você tem que ir para Jesus, pedir a força dele e pôr a mão na massa. Não, pastor, sabe o que é? Que eu tenho um negócio no meu coração que eu preciso resolver, eu tenho uma mágoa com fulano, com ciclano. Irmão, não perde tempo. Vá lá, libera o perdão para essa pessoa. Seja livre você também. Esquece isso daí e bola para frente. Mas não, fica remoendo. Você não vai conseguir ser liberto se você não colocar a mão na massa. Bezalel, você não vai concluir a arca se você não cortar a madeira, se você não mandar esquentar o ouro, se você não revestir aquela coisa de fogo puro, você não vai conseguir. Então nós temos que entender qual é o propósito do Senhor para conosco. Saiba que tudo que você faz no Senhor não é em vão. Amém? Não é em vão a sua vinda à igreja hoje. Não é em vão. Agora vamos entender o propósito da Acácia, da libertação. Eu vou orar, vou mandar todo o mal embora da sua vida. Você é como essa madeira, você é resistente. Você é tratável, o mal tem que sair. O diabo não vai ter liberdade de agir na sua vida da maneira que ele quiser. Mas você tem que perseverar. Amém? Você não pode desistir. E Deus vai selar essa unção de libertação na sua vida em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos ficar todos de pé. Pessoal de casa, eu vou ter que encerrar a live, porque agora nós vamos fazer oração, louvor, e eu vou ungir as pessoas e não dá para vocês acompanharem. Mas que Deus abençoe. Espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês. Coloque aí o seu louvor em casa, dobre os seus joelhos. Guarde esse momento para você buscar a Deus. Fiquem com Jesus e tchau, tchau.